Não é de hoje que os produtores de feijão vêm passando por uma crise difícil de ser superada. Tudo começou com excesso de oferta numa época de baixa procura, o que fez os preços despencarem. Assim, a safra passada foi uma decepção. Os produtores persistentes colheram uma safra ruim e plantaram outra por cima. Só que desta vez, além do mercado, estão enfrentando o excesso de chuvas durante toda a produção. Ironicamente, na safra chamada Feijão das Secas. Esse é um dos destaques do Tarouba Rural de hoje, que traz também. Mais chuva, o excesso de umidade também atrapalhou a produção de hortaliças no oeste do estado. Terras valorizadas? Em Guarapuava, o preço das áreas cultivadas está nas alturas. Atenção, pecuaristas! Começa a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Co-inoculação de soja. Nome esquisito, mas a técnica da Embrapa promete melhorar a resistência dos grãos. E no quadro Sítio na Cidade, você vai ver o tamanho da mandioca colhida em Foz do Iguaçu. Domingo, 4 de maio de 2014, o Tarouba Rural está no ar. Bom dia! O Tarouba Rural de hoje começa em Guarapuava, onde o valor das terras está nas alturas. O último levantamento aponta um crescimento de 50% no valor das terras cultivadas. A reportagem é de Cirlei Benetti e Davi Ferreira. Planícies a perder de vista, terras férteis, produtivas, assim é boa parte do Paraná. No solo da região de Guarapuava, quase tudo o que se planta dá frutos. A variedade de culturas é grande porque o clima também favorece. A última safra de verão foi muito boa em praticamente todo o estado do Paraná, especialmente na região dos Campos Gerais, em Guarapuava. Além disso, os preços das commodities, o milho e especialmente da saca da soja, estão nas alturas e estáveis há um bom tempo. Isso faz valorizar as propriedades e as terras da região. Um recente levantamento apontou elevação de 53% nos preços das terras em relação ao mesmo período do ano passado. Na visão de especialistas e agricultores, isso tem dois lados. Segundo o vice-presidente do Sindicato Rural de Guarapuava, há mais motivos para comemorar do que para reclamar, porque os produtores, de maneira geral, lucraram mais neste ano que passou. Mas quanto mais vale a terra, mais caro é o Imposto Territorial Rural, o ITR, que deveria ser revertido em benefícios para o agricultor, como estradas rurais, por exemplo, o que na prática nem sempre funciona. O problema não é pagar uma ITR mais caro, né? Acho que a gente paga imposto com prazer quando se sabe que esse dinheiro é bem usado, né? E no nosso país a gente sabe que esse dinheiro é muito mal usado, é muito mal gasto, né? Então realmente dói quando você tem que pagar imposto, quando você tira dinheiro de uma área produtiva para ser aplicado em áreas que não são produtivas, né? O ITR deveria ser destinado à manutenção de estradas principalmente, né? E quando eu falo em estrada, eu não falo só em escoamento da produção, né? Nós usamos as estradas também para transporte escolar, né? Que para mim até é mais importante do que a própria produção, né? Acho que a gente, se você perder um dia de colheita por problema de estrada, isso você recupera talvez no dia seguinte, mas se uma criança perde aula, né? Por uma estrada mal conservada, nunca mais se recupera, né? Então, nada contra pagar imposto, até acho que sou a favor de pagar imposto, mas desde que esse dinheiro seja bem empregado e que dê um retorno para o produtor. Saiba agora as cotações da pecuária em algumas cidades do estado. O boi gordo está valendo R$ 120 a arroba em Cascavel e em Londrina. Já o quilo do frango vivo sai por R$ 2,02 em Cascavel. Em Toledo, R$ 2,11. O suíno está cotado em R$ 3,00 o quilo em Toledo. É hora de relaxar e fazer aquele belo passeio pelas estradas do oeste do Paraná. Vamos lá? Let's go, girls. Come on. I feel like a woman. No inhibitions, make no conditions, get a little out of line. Estrada de chão?
só ligar a minha 4x4. Pronto. Depois do passeio, é hora de trabalhar. Estamos no reassentamento São Francisco, onde os produtores estão muito preocupados com o feijão. O sol apareceu tímido depois de muita chuva. Tanta umidade que encharcou o solo e o feijão. Na propriedade do João, no reassentamento São Francisco, os 12 hectares foram prejudicados. Ele, que planta feijão desde que se entende por gente, está pensando em abandonar a cultura. Nós plantamos feijão com meu pai, que desde quando eu era pequenininho, e eu acho que eu vou abandonar de plantar feijão. Não tá dando mais. Não adianta a gente teimar, mas a gente teima, mas não adianta, não está compensando mais. A chuva veio em excesso e com ela apareceram outros problemas. Aqui no reassentamento foram poucas as lavouras que se salvaram do ataque das doenças, principalmente a traquinose. João nos mostra as consequências do fungo que ataca do caule até a vagem. Esse daqui tá bom até, bem quase sem doença, mas tem 20% desse daqui e uns 80% tá doente. Daí tá igual aquela mancha ali daí. Tá nessa mancha ali, tá com problema. Esses 80% nosso aqui tá desse tipo aqui, muita chuvarada, é chuva demais e daí a doença ataca bastante, né? Ironicamente, o feijão cultivado nesta época é chamado de feijão das secas. A Secretaria da Agricultura estima que a chuva roubou de 30% a 50% da produtividade em toda a região de Cascavel, onde estão sendo cultivados mais de 25 mil hectares. Agora nós temos um agravante pior ainda, porque nós temos um excesso de umidade, onde a presença da antracnose, é uma doença fúngica, né, que ataca o feijão. Infelizmente, nós já constatamos aí uma quebra significativa no feijão das secas. Ou seja, o excesso de umidade faz com que surja essa doença, aonde que, se não controlar, bom, infelizmente não tem controle, né? Existe um preventivo, o pé que foi atacado não tem recuperação. O Tarobá Rural já mostrou que a crise do feijão vem se arrastando desde a safra passada, quando a chuva também veio em excesso, só que durante a colheita. O grão perdeu cor e ficou fora de mercado. Os compradores rejeitaram a safra, que hoje ainda está mantida em estoques particulares ou de cerealistas. 10 mil toneladas ainda não foram comercializadas. Agora, a chuva atingiu a lavoura durante toda a produção e tem tirado o sono de muitos agricultores, como o Jaime de Moraes, também do reassentamento São Francisco. Ele plantou feijão pela primeira vez, em 5 hectares. Deve ser a única. Se foi o ano que eu não acertei, né? Que muita chuvarada, né? Foi feito o tratamento certinho, foi passado os venenos, tudo certinho, nas épocas certas, tudo, mas deve ser a chuva, né? Porque atacou mesmo de um jeito que não vai produzir nada, né? Vai perca total, praticamente, total mesmo. O solo ainda está úmido e a consequência de tanta água é verdura prejudicada. Se chove acima da média, as folhas começam a apodrecer. Mas, pelo menos em Cascavel, os estragos ainda não são tão grandes. Prejudicou um pouco, né? Acho que uns 20%, né? Porque choveu bastante, né? Mas não chega a afetar muito a tua área? Não, afetar assim de estragar muito não, é porque o produto já tá em demanda, já vem do verão para cá, já faltando, né? Então, daí faz com que falta mais, mas assim de estragar muito não. Alguns pés de alface, principalmente, perderam qualidade, mas nada comparado ao prejuízo de chuvas de anos anteriores. Sorte do produtor que por aqui a estufa tem garantido proteção. O investimento foi feito nesta propriedade há 2 anos e de lá para cá chuvas e geadas já não assustam tanto. Custa caro e tem uma trabalhosa manutenção, só que os hidropônicos oferecem um bom retorno.
folhosas intactas, mesmo com o frio rigoroso que já se aproxima. Começa a preocupar, né? Porque vem o frio, né? Daí cai as vendas também, né? Então vem a geada também, aí prejudica também. Por enquanto, a produção está em alta. Os olericultores estão aproveitando a grande demanda. Estão até tirando as verduras antecipadamente do solo e aproveitando o bom preço. Ainda hoje, começou a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Fique atento aos prazos. Voltamos em 1 minuto.